Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais este momento junto a Ti, aprofundando na Tua palavra, Senhor, quanto ensinamento o Senhor tem trazido ao nosso coração. Obrigada, meu Deus, e Te clamamos por aqueles que têm encontrado no caminhar ao Senhor dificuldades e muitas vezes desânimo. Te clamo, Senhor, que traga para cada um que aquele que está com seu coração esmurecido a Ti, traga a chama do Espírito Santo, para que não nos percamos demais, não saiamos muito longe do seu caminho. Bom dia, meu irmão, minha irmã, glória a Deus por mais essa manhã, que seja abençoada nosso dia, nossa casa, nossa família. As leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura está lá em Hebreus, continuamos na carta aos Hebreus, uma carta que vale tanto a pena dedicarmos um estudo mais profundo. A carta aos Hebreus, capítulo 7, do capítulo 7, versículo 25, ao capítulo 8, versículo 6, o Salmo é o 39, entre parênteses 34, e o Evangelho continuamos em Marcos 3, de 7 a 12. Meditar a palavra de Deus tem nos dado a oportunidade de acompanhar uma leitura, como estamos nas últimas semanas, com Hebreus e com Marcos. É uma maneira de lermos a Bíblia de modo conectado, porque lemos também o Salmo, lemos texto do Antigo Testamento. É uma oportunidade imperdível de nos aproximarmos de Deus. E Ele me toca hoje no meu coração através dessa leitura. E eu espero mesmo, meu irmão e minha irmã, que Deus te toque também para essa leitura. E Ele nos diz que o seu Filho Jesus, Ele pede a Deus por nós. Jesus pede a Deus por nós. Portanto, temos que buscar um relacionamento com Jesus. Um relacionamento com Jesus quer dizer um relacionamento com a igreja, com Nossa Senhora, com os santos. Todos esses nos apontam um único caminho, que é Jesus. E esse relacionamento, ele deve se tornar íntimo e profundo. Vamos pensar nos relacionamentos que temos na nossa vida? Nenhum vai se assemelhar à intimidade que devemos buscar com Jesus. Em alguns temos relacionamentos formais, relacionamentos por interesse, relacionamentos indiferentes, relacionamentos tóxicos. Em muitos temos relacionamento de confiança, de amizade, de amor, de conforto. É assim que nós vamos observando o nosso relacionamento com Jesus, porque este é o relacionamento que vai nos levar a Deus. É este que vai dizer a Deus: Pai, olha esta filha, eu a conheço tão bem. E nós precisamos conhecer muito bem a Jesus, aquele que nos conhece profundamente. Conhecendo a Jesus, estamos também nos conhecendo na nossa porção de santidade que é tão abafada pelo mundo. Como uma vez eu fiz a analogia da cebola, né? Essa santidade que está ali naquele miolinho da cebola, e o mundo nos envolve com tantas camadas que vão nos afastando desse miolinho, vamos descascar todas essas capas que o mundo nos coloca para encontrar nosso cerne em Jesus. A primeira leitura vai nos continuar nos dizendo que Jesus é nosso sumo sacerdote, e qual é a diferença dele para os outros? Porque Jesus é o sumo sacerdote eterno enviado por Deus. Glória a Deus. E por isso é que nós devemos, por Ele, pedir a Ele que nos leve até o Pai, nos leve até Deus. Deus é aquele que nos enviou Jesus. O texto vai dizer: santo, inocente, imaculado. Jesus foi separado do pecado.
Jesus estava ali no paraíso, não no lado humano, mas na sua porção divina, na criação. Então ele está separado do pecado. E ele é diferente dos sumos sacerdotes, né, do tempo em que o texto era escrito, porque ele veio para salvar o povo. Os sacerdotes, eles vieram para buscar a salvação deles mesmos e para ajudar o povo. Jesus não tinha pecado. Ele não precisava se dar em sacrifício pelo próprio pecado, mas sim pelos nossos pecados, né? E o texto vai nos reafirmar, né, que a lei de Deus, ela era importante, era ali naquele povo, mas que ele veio mostrar que a lei que era obedecida ali naquele tabernáculo, ela está agora melhorada, porque Jesus diz assim, né? Porque ele veio restaurar o verdadeiro tabernáculo no céu. Esse templo da terra, que era ali dirigido pelos sacerdotes através da lei, Jesus agora estava elevando esse templo, porque o reino dele é do céu, né? E essa é a grande sacada que nós devemos entender. Nossa vida espiritual aqui, né, neste mundo que nós vivemos, Deus nos deu a igreja para nos prepararmos para o templo maior que nos espera no céu. E é tão maravilhoso ouvir isso, ver isso, porque ele veio porque ele é eterno e perfeito. Por isso Deus nos mandou, porque assim como Deus mostrou a Moisés o céu, e nesse encontro de Moisés com o céu, ele quer que a gente também encontre esse céu. Deus descreveu como o tabernáculo tinha que ser feito, porque ele estava descrevendo o que havia de celestial naquelas instruções. Então, o tabernáculo, a igreja, é o céu aqui na terra que nós devemos viver. Como isso é lindo, né? Ele, inclusive, na passagem fala, né? O culto celebrado no tabernáculo, nas nossas igrejas, é imagem e sombra da realidade celestial. Está escrito. Jesus é o nosso mediador de uma aliança perfeita e superior com Deus. Glória a Deus, porque temos nossos sacerdotes que nos levam a Jesus, porque este é o que vai nos levar a Deus. E nós temos aí aqueles que nos mostram esse caminho, os santos, Nossa Senhora, os anjos. No Salmo, o rei Davi vai dizer que Deus se inclinou até ele e ouviu o seu clamor. Olha que bonito, como Davi fala. Vamos pensar o que isso tem a ver conosco hoje. Ele tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou-me numa pedra e firmou meus passos. E Davi completa que ele é miserável, mas o Senhor cuida de mim. Meu irmão e minha irmã, eu não sei verdadeiramente onde cada um está, mas você sabe, e Deus também. Do lugar, como aqui Davi vai dizer, né? Como esse charco mortal, essa fossa mortal. Deus nos tira de lugares que a gente fala assim, ele nem me vê aqui. Vê. Ele vê e nos tira desse lugar que o inimigo quer que você ache que está esquecido. Mas Jesus, ele é aquele que Deus mandou para ir lá, nesse poço que nós estamos. E que um dia tivemos, talvez muito, muito mais fundo, e estende sua mão
como ele estendeu para Pedro, quando Pedro afundava nas águas. E ele nos quer com um relacionamento profundo com ele, de confiança e de amor. Porque é ele que nos tira das profundezas do pecado. Uau, isso é muito forte. No Evangelho, Marcos vai relatar que Jesus se retirou para o mar com os discípulos e uma multidão o acompanhava. Uma multidão, gente, naquela época, os deslocamentos não eram como hoje, eram caminhadas, dias, meses de caminhada. Isso quer dizer que o nome de Jesus já estava colocado no vento e indo para muitas regiões. E muitos o seguiam e vinham a ele porque tinham ouvido dizer: se nós não anunciarmos Jesus, como o meu irmão que está longe dele vai ouvir e vir até ele? Temos que anunciar, é nossa tarefa, anunciar. Então ele vai para a barca com os seus discípulos e vai falar para a multidão que o aguardava, que o seguia. E ali ele salva muitos, ele expulsa demônios. Os demônios reconheciam Jesus. Os demônios, quando expulsos diante de Jesus ali, eles se prostravam e diziam: Tu és o Filho de Deus. O demônio conhece o Filho de Deus porque Satanás viveu com Deus. Ele sabe quem é o Filho de Deus e ele se prostra e sai em retirada. Por que que os fariseus que estavam ali seguindo Jesus não criam? Por que que nós hoje, muitas vezes, queremos colocar: eu não concordo com isso da igreja? Por quê? Se Deus nos mandou Jesus com toda a verdade que nós precisamos, se somos falhos, porque somos humanos, em todo lugar vamos ter falhas. Mas é em nome de Deus que queremos roupa nova para a nossa vida. Queremos ser um odre novo para receber esse vinho novo que é Jesus. O mar ali, ele vai representar o mundo. Quantas passagens tem falando do mar revolto? Essa amplidão do mundo. E a barca? Estamos falando do tabernáculo, da igreja. A barca em que Jesus está é a nossa igreja católica, apostólica, romana. Ela é a barca que Jesus está, porque foi ele que a fundou. Ele que, através de Pedro, fundou a nossa igreja. E ele está na barca, ele está na igreja, ele está no sacrário nos aguardando. Vamos transformar a nossa vida, meu irmão e minha irmã, porque Deus pede que nós nos transformemos. E Jesus, olhando para a nossa miséria e nossa humildade, ele escuta nosso clamor e leva ao Pai. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Peça a Jesus que ele vai levar para Deus. Peça a Nossa Senhora que ela vai pedir ao seu filho. E ele, com a intimidade que ele tem com o Pai, vai dizer: Pai, olhe para essa filha, olha para esse filho. Levanta, levanta, meu irmão. Não abandona a caminhada. O caminho com Cristo quer dizer andar. Não se coloca num caminho para ficar parado. E nem para dar ré, nem para voltar. Que Deus te inspire a caminhar a passos lentos, largos, mas nunca parado. E muito menos abandonando o caminho. Deus pede que nós andemos no caminho que Ele nos enviou. E Jesus pede ao Pai por nós. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.